Existe uma atividade que, infelizmente, faz parte da realidade do Brasil, mas não merece aplausos. Para tentar melhorar a situação, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou um projeto de lei que caracteriza a exploração do trabalho infantil como crime. Mas, infelizmente, mais de 2 milhões de crianças vivem nessa situação em nosso país. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, entre outros benefícios. É obrigação desses grupos também colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isto é o que diz o artigo 227 da Constituição Federal Brasileira, mas infelizmente não é a realidade. No Brasil, mais de 2 milhões de crianças vivem em situação de trabalho infantil e, por causa disso, deixam a escola para ajudar na renda familiar. A grande maioria atua em áreas rurais. No Brasil, principalmente na zona rural e nas regiões mais carentes do país, o trabalho infantil é uma rotina, principalmente porque para muitas famílias, uma criança a mais trabalhando é um braço a mais ajudando na renda familiar diante de uma carência bastante significativa. Enquanto nas regiões mais ricas e regiões urbanas, essa criança dedica mais aos seus estudos, é uma despesa a mais na unidade familiar, até por conta que nós temos crescimento populacional diferenciado. O resultado da pesquisa do IBGE 2015 mostrou que o trabalho infantil sofreu uma queda de 20% entre os adolescentes de 10 a 17 anos. Porém, entre as crianças de 0 a 14 anos, a situação piorou, com um aumento de 11%. E diante desse quadro, crianças na faixa etária do ensino primário normalmente estudam um período de aula só. E elas têm feito uma complementação na renda, na unidade familiar, principalmente já essa tradição que vem da zona rural. Ou seja, essas crianças ajudam nos afazeres domésticos e a pesquisa PNAD do IBGE identifica esse trabalho informal também. Enquanto, para os adolescentes, há vários outros programas, e esses programas, principalmente do Jovem Aprendiz, e com um apoio muito grande dos conselhos tutelares, têm tido uma ação bastante positiva no controle do trabalho do adolescente. Aqui em Taubaté, o último censo realizado em 2010 mostrou que mais de 1.000 crianças entre 10 e 15 anos vivem essa realidade. Mas em 2016 foi implantado um programa para eliminar o trabalho infantil na cidade. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil tem como objetivo retirar as crianças e adolescentes menores de 16 anos das atividades ilegais. O trabalho infantil ele é proibido em qualquer hipótese até 14 anos. A partir dos 14 até os 16, ele é permitido na condição de aprendiz, onde a criança é conciliada a frequência escolar com a questão do desenvolvimento e aprendizado de uma profissão. Dos 16 aos 18 é permitido o trabalho, só não é permitido o trabalho noturno e o trabalho que exponha o adolescente a condições de risco, como manuseio de máquinas, por exemplo. O programa oferece atividades para o fortalecimento dos vínculos dos menores e realiza acompanhamentos com as famílias. Então, é feita uma abordagem, uma tentativa, porque muitas vezes a gente chega no local para abordar as crianças, os adolescentes, né, que estão praticando esse tipo de trabalho, e eles fogem. Mas quando conseguimos abordá-lo, vamos até a residência dessas famílias e aí elas são encaminhadas aos equipamentos, aos profissionais que vão direcioná-los para um melhor entendimento, né? Além de limitar a criança e o adolescente de realizar as atividades propícias para a sua idade, o trabalho infantil pode prejudicar a saúde física e mental dos menores. Mesmo assim, segundo a conselheira do Conselho Tutelar, é difícil conscientizar algumas famílias. É muito difícil conscientizá-lo, porque é uma questão cultural no Brasil, não só na cidade de Taubaté.
Então, geralmente, os pais dizem que é melhor as crianças, os adolescentes estarem trabalhando dessa forma do que estar roubando, ou traficando, ou fazendo uso de entorpecentes. Fique agora com outras notícias regionais no Plantão da Redação. Moradores de Cruzeiro reclamam o aumento de IPTU na cidade. Em alguns bairros, o valor do imposto aumentará 120%. O motivo alegado pela administração do município é que esse aumento corresponde ao fim de um desconto que era dado pela gestão anterior. E Taubaté deve ganhar usinas de compostagem e reciclagem de entulho. Um consórcio já assumiu a limpeza urbana do município, que receberá 2 milhões nos próximos 30 anos. Segue o repórter setorial. A profissão de dublador parece divertida e, na realidade, é. Mas também exige muita concentração e disciplina. Não é nada fácil manter a fala sincronizada com a boca do personagem que está sendo dublado. E ainda fazer tudo isso sem deixar que a emoção da cena se perca. Grande parte do encanto transmitido está na voz do dublador. Acompanhe a segunda parte da reportagem sobre essa profissão que consegue fazer parte do imaginário das pessoas. Foi uma oportunidade. Minha mulher estava lendo o jornal no chão, brincando com meu primeiro filho, Frederico, e ela viu um anúncio no Globo escrito: Herbert Richards oferece chance para quem tem boa leitura em voz alta, boa voz, que queira aprender a dublagem com estágio dos aprovados. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. Falei, eu quero, meu Deus, é o sonho da minha vida. Eu não sabia nem como chegar a Herbert Richards. Aí estava lá o endereço. Isso eu vi num sábado ou no domingo. Quando foi na segunda-feira, eu estava lá na porta da Herbert Richards, junto com mais de 300 pessoas. E, graças a Deus, consegui ficar. Dublar é a arte de colocar vozes brasileiras em personagens do mundo inteiro. E essas vozes acabam fazendo parte da nossa vida, mesmo não tendo ideia de quem está por trás delas. Eu trabalhei 19 anos na Rádio Jornal do Brasil apresentando noticiário e música clássica. Não me lembro de toda essa minha vida profissional, alguém me parar na rua ou num táxi e dizer assim, você é o apresentador do jornal lá na Rádio JB. Nunca. Agora, a dublagem, eu abro a boca, o senhor é dublador, né? Essa profissão me fascina. Os dubladores são aquelas pessoas que, sem a gente saber, fazem parte da nossa vida há muitos anos, por meio de um trabalho encantador. Ela nunca me escutou. Por que me escutaria agora? Você está péssimo, Ray. Obrigado. Eu saio de casa para trabalhar e sempre dizendo assim, que bom, tem mais um personagem para fazer. Nunca sei o que é. Agora, como eu estou bem mais relaxado com relação à minha profissão, as pessoas ligam e dizem assim, tem aqui um filme para dublar, o personagem é tal, te interessa? Interessa. Ok, amanhã, tantas horas eu estou aí. Aí eu saio feliz da vida, porque eu gosto de fazer isso. Essa variedade de emoção, de sentimentos, de histórias, de personagens, para mim é um fascínio. Hoje em dia, o dublador Márcio Seixas também cedeu lugar para desenvolver o lado professor. Entre um filme e outro, ele ensina as técnicas e dicas de como ser um bom comunicador para profissionais de todo o país. Em palestra, a convite da TV Novo Tempo, Márcio passou para os convidados um pouco da sua experiência, adquirida ao longo dos 47 anos de trabalho. Pelas técnicas. Não há uma escola para isso, Sérgio. O que eu fiz foi um compilamento das minhas experiências. Cá para nós, para a gente encerrar. Você já utilizou dessa sua versatilidade de voz para passar trote em alguém? Nunca em minha vida. Só com o garoto que não queria escovar o dente. Ricardo, é você. Sou. Aqui é o Batman. A sua mãe me disse que você não escova os dentes antes de dormir. Isso é verdade, Ricardo. Eu preciso de você forte, de dentes bonitos, para ajudar o Batman, tá? Então escova os dentes. Eu vou escovar. Um trotezinho do bem. Eu só tô aqui para ajudar. O que acontece fora da região é destaque no Giro de Notícias. Ok, vamos às notícias. Relator da reforma trabalhista atende bancada feminina e deve suavizar as regras para as gestantes. O
O acordo prevê que grávidas sejam afastadas automaticamente de atividades insalubres de grau máximo. Com parecer médico, será possível que gestantes trabalhem em locais de risco médio e mínimo. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a inflação do aluguel cai em 1,10% em abril e tem o resultado mais fraco em 28 anos. Os preços no atacado tiveram maior impacto. O governo federal vai repassar cerca de 10 milhões em recursos para que municípios invistam em saneamento básico, mobilidade urbana e iluminação pública. Estamos preparando a criação de um fundo que teria recursos, inclusive do governo federal, e através deste fundo serão contratados os estudos necessários para a realização dos processos de concessão. Brasileiros estão procurando novas formas de aumentar a renda em casa. Saiba como no próximo bloco.